em poder conhecer mais uma família que vai morar no céu. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Ah, glória a Jesus. Porque a nossa esperança é essa. Glória a Deus. De irmos morar no céu. Glória a Deus. Estou feliz em poder conhecer mais uma família, né? Que estamos aqui ensaiando, porque brevemente a trombeta do Senhor ela vai tocar e nós vamos subir Glória e a Deus. cantarmos num grande coral. Glória a Quero Deus. agradecer ao pastor da igreja pelo convite, agradecer a minha amiga, minha irmã, minha filha, pastora Márcia, presbítero João pelo convite. Trago do meu pastor um abraço, trago do meu esposo também um abraço. Ele não veio hoje porque está fazendo algumas coisas para mim, porque amanhã nós temos um culto às 10 horas da manhã na minha casa, então a gente precisa dividir, né? Eu venho, ele fica, mas tudo é para a glória de Deus. Abra aí a sua Bíblia, lá em 2 Samuel, no capítulo 9, que nós vamos falar aí um pouquinho da bondade de Davi para com o filho de Jonatas, Mefibosete. Palavra maravilhosa que o Senhor tem falado conosco durante aí algumas semanas, e hoje nós vamos falar um pouquinho desta palavra. Amém? Acharam? Amém. Glória a Deus. Palavra bem conhecida, né? Mas nós vamos falar um pouquinho, não exatamente de Mefibosete, mas nós vamos falar de uma outra pessoa nesta palavra, que vai dizer assim: disse Davi, ainda há alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temais, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as tuas terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul, e de toda a tua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa passagem é bem conhecida, porque vai falar aí de um menino que perdeu tudo, vai falar de um menino que era neto de um rei, filho de um príncipe, e nós vamos bem saber que existia uma hierarquia, que quando morre o rei, passa a ser o filho, que era o príncipe, passa a ser rei, e o neto vai
vai também herdar aquele trono. Mas vamos bem saber que houve uma guerra aonde Saul e aonde Jonathan foi morto. E existiu apenas um menino chamado Mefibosete, que era da linhagem do rei Saul e era para ser rei quando ambos foram mortos. Mas havia aquela guerra onde entraram naquela cidade e foi dada uma ordem: mata todos, principalmente o da linhagem do rei. E aí existia aquela ama onde pegou aquele menino, uma criança, e ela corre para salvar aquele menino, porque Deus havia um propósito, Deus havia uma promessa na vida daquele menino. E aquela mulher correu para salvar aquele menino, ela cai, deixa ele cair, e a Bíblia vai dizer que ele ficou aleijado de ambos os pés. E a gente vai entender que ainda nos dias de hoje, a pessoa que é deficiente, ela é excluída. E aí aquela mulher pega aquele menino, foge da cidade que foi destruída e vai para um lugar chamado Lodebar, que nós conhecemos que é uma cidade, um lugar de esquecimento. Eu não sei aonde é que você está nesse momento. Se você está em terra, aonde você é reconhecido, ou se você está em terra de Lodebar, uma terra de esquecimento. Mas eu quero, aleluia, chamar a tua atenção, não para essa terra de esquecimento, aonde a gente ouve dizer que é uma terra miserável, aonde era uma terra, aonde ninguém queria passar, aonde havia uma terra que havia muito pedintes. Mas aqui nesta passagem, o Senhor me esclareceu algo, aonde vai falar da casa de Maqui. E quem foi esse Maqui? O que me chamou a atenção nessa passagem não foi exatamente a terra do esquecimento, não foi a terra onde, vamos botar aí que Mefibosete estava escondido. O que me chamou a atenção foi a casa de Maqui. Porque quando Mefibosete chegou nessa terra, Maqui acolheu esse menino. Maqui cuidou desse menino. E a Bíblia mais adiante vai dizer que Mefibosete, ele cresceu, ele casou-se, teve filho. Ah, mas como pode? Ele estava num lugar de esquecimento, sim. Mas eu quero te dizer que o homem poderia ter esquecido dele, mas o Senhor ele não esqueceu. E da mesma forma, o homem pode ter te esquecido, mas eu quero te dizer que o Senhor não te esqueceu. De repentemente, você está aqui em Senador Camará, de repentemente, alguém não está te vendo, não está te ouvindo, porque está lá em Senador Camará. Mas eu quero te dizer que há uma promessa na tua terra do esquecimento. Eu quero te dizer que na terra do esquecimento, Deus levanta uma aqui para cuidar de você. Aleluia! Louvado seja o Espírito Santo de Aleluia. Deus. Maravilhoso. A gente ouve muito falar de Mefibosete, que ele foi esquecido, que ninguém dava nada por ele. Mas, aleluia, o Senhor levantou um homem para cuidar, para zelar, para educar, para ajudar ele aonde ele tinha dificuldade. E a Bíblia vai dizer que naquela terra do esquecimento, aquela terra, como muitos dizem, uma terra miserável, havia esse homem, e esse homem não era pobre naquela terra. Porque para você acolher alguém, você não pode ser miserável. Para você acolher alguém, você não
Aleluia. E eu também vou entender que a ama dele também estava lá. Porque o Senhor também preparou esta mulher que já cuidava dele. Quando ele ainda era bem pequeno, bem neném, o Senhor já tinha um plano na vida daquela mulher de cuidar dele. Glória a Deus, aleluia. E na medida que Mefibosete era cuidado, aquela mulher também tinha sido cuidada. E passou-se o tempo, o menino cresceu, casou, constituiu família. E um dia, o rei Davi estava já no palácio, porque havia uma promessa. Essa noite o Senhor está falando de promessa. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor te fez. Porque eu quero te dizer que quando Deus faz a promessa, ela pode até demorar um pouco, mas ela chega. Glória a Deus, aleluia. E bem sabemos que o Senhor tinha prometido que Davi seria rei. E chegou o momento. Davi assume, passa-se os anos, muitos anos se passaram, porque a gente vai entender que o que aconteceu, o menino tinha 5 anos, quando o menino volta adulto. O menino volta formado, o menino volta casado com família. E aí, de repentemente, porque as coisas do Senhor eram de repente. Aleluia. E aí, Davi está lá, de repente, vamos lá, almoçando, jantando, tomando seu café da manhã, e ele lembra do amigo Jonatas. Amigo íntimo. E aí ele olha e fala, vem cá, não sobrou ninguém, não sobrou ninguém da linhagem de Saul. E aí aparece, alguém diz, tem um cara aí chamado Ziba que sabe de alguma coisa. O Senhor, Ele te guarda. O Senhor, Ele zela pela tua vida. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele te ama. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. E aí Ele está lá sentado, e esse homem chega, esse servo chega e fala, o Senhor me chamou, meu rei, fala aí comigo. Você é Ziba? Sim, teu servo. Alguém aí me falou que você sabe que tem alguém aí de Saul, me conta aí esse negócio. Ah, tem sim, meu senhor. Tem um menino chamado Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul. Ah, rei, mas eu vou te contar um negócio. Ele não presta. Sabe por quê? Porque ele caiu, quebrou os pés. É um miserável. Ninguém dá nada por ele, nem eu. Mas eu sei onde está. Então, meu filho, tu vai lá, vai chamar ele, porque o rei está chamando. E o que eu quero dizer com isso? Que o rei Jesus, ele está te observando. E no tempo e na hora certa, ele vai dar ordem para te chamar. No tempo e na hora certa, ele vai dar ordem para a porta se abrir. No tempo e na hora certa, aleluia, ele vai dar ordem para a libertação chegar. No tempo e na hora certa, aleluia, o teu nome vai ser soprado aos 4 cantos. Glória a Deus, aleluia. Porque é o Senhor que faz. Aí você para e pensa assim, poxa, mas Ziba já sabia que o menino existia. Por que Ziba não falou lá pro rei logo, né? Para acabar até mesmo com o martírio daquele moço. Porque a gente entende que com o que é que aquele moço pensava. Eu tinha tudo. Eu era o filho, o neto do rei, filho do príncipe. Já estava aí, a um passo de conquistar também a minha coroa, de conquistar a minha posição. E de repente bate uma guerra. Mata meu avô, mata meu pai, mata meu tio, mata todo mundo. Eu fico órfão. Olho para um lado, não tenho ninguém. Olho para o outro lado, não tem ninguém. Mas ele, aleluia,
Porque o Senhor, Ele prepara tudo. Louvado seja. Somos nós que somos impacientes. Somos nós que queremos tudo na hora, naquele momento. E o Senhor, Ele trabalha, aleluia, para quando chegar a vitória, quando chegar o reconhecimento, chega direito. Porque quando chega o reconhecimento, ninguém tira mais. Quando chega o reconhecimento, ninguém tira mais. Glória a Deus, aleluia. Às vezes estamos esquecidos pela família. Ele era órfão. Órfão de pai, mãe, tio, família morto. Mas quantos de nós somos órfãos? Porque a nossa família não nos aceita. Quantos somos órfãos porque nós aceitamos Jesus? Ou porque a gente casou com quem papai e mamãe não queria? Quantos de nós somos órfãos porque estávamos aqui, fomos para ali, e onde nós estávamos nos despreza, não querem saber da gente? Mas o Senhor vai lá e levanta o Maquir. O Senhor vai lá e abre a porta da casa de Maquir e fala: olha só, entra, senta, come, dorme. Sabe por quê? Porque aqui tem lugar para você de repousar sua cabeça. Sabe por quê? Porque aqui tem uma mesa para você sentar. Olha só, não se incomoda não, porque o próprio Senhor vai cuidar de tudo. Aquele moço, quando caiu, ficou ruim dos pés. Ele não tinha ninguém, ele só tinha uma pessoa que era ama, que não era parente, era uma pessoa estranha. Ele poderia ter se revoltado, ele poderia dar chute no mundo, mas ele permaneceu. Glória a Deus, Em aleluia. obediência a Maquir. E eu entendo que foi o Senhor que preparou tudo aquilo ali. E mais à frente a gente vai entender que esse homem Maquir, ele era tão bom que lá na frente ele também acolheu a Davi e seus homens. Quando seu filho quis o matar. Então, lembre-se que você tem esta casa aqui como a casa de Maquir. Lembra que você tem a tua igreja como a casa de Maquir. Ah, Adriana, mas eu queria tanto que a minha família tivesse. Eu queria tanto. Olha só o tanto que você precisa é Jesus na tua vida. Porque Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Você pode estar de ambos os pés quebrados. A gente vai entender que quem tem o pé torto, quebrado, precisa de ajuda. E aquele menino teve ajuda para andar, para ficar de pé.